Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira no Bar Dallos Comida e Arte, Rua Gonçalves Reis do Centro de Natal, um bate-papo, uma conversa descontraída, mas sempre com muito conteúdo, com alguma pessoa que faz a cidadania, que faz a cultura, a arte, enfim, que faz alguma coisa em Natal, no Rio Grande do Norte. E lembrando que você pode entrar em contato com a gente, o programa está sendo transmitido ao vivo pelo meu Facebook, manda pergunta, manda sugestão. E como você pode ver, no programa de hoje eu tenho a alegria, mais que isso, a honra de conversar com a tradutora de russo, militante política e enfermeira Mariana Ribeiro Prestes, que é filha de Luiz Carlos Prestes, um dos maiores líderes políticos da história do Brasil. Saudar Mariana. E também de Maria Prestes. E também de Maria Prestes, perdão. Que é a minha mãe. Isso. Também uma militante também política. Militante. Muito ativa na vida política do Brasil. Isso, Maria Ribeiro. Mariana, é uma honra tê-la aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vinda ao Bar Dallos e ao Conversa de Botequim. Boa tarde, quase boa noite para todos. Fiquei muito contente de poder estar participando nesse programa. Já acompanhei várias entrevistas do Cefas. E para mim é uma honra estar aqui hoje e poder contar um pouquinho da minha trajetória de vida e dos percalços que a vida deu, né, na família Prestes. E haja percalços e haja trajetória de vida. A gente estava brincando aqui que esse programa era para ter 3, 4 horas, porque haja história e você vai acompanhar essa história aqui. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, filmagem de José Agrio, Ananda Carvalho, assistente de produção, e Lula Belmont e Ricardo Nelson, como apoio logístico. Nós temos apoio de Anoreg, Adurne Sindicato, Sinmed, Sindipetro, Quintas Literárias da Manimbu e Brahmani Pesquisa e Comunicação. Lembrar de novo, você pode fazer perguntas para a Mariana, ela vai responder na medida do possível, pode fazer sugestão, dica, falar qualquer coisa, é só ir lá e comentar no Facebook. E quem está no Bar Dallos aqui, agradecer a todo mundo, depois a gente diz o nome de todo mundo que está aqui e vai saudando. Obrigado. Obrigado, Ricardo Nelson. E quem está aqui no Bar Dallos, muito obrigado por ter vindo, depois a gente vai falando aqui um por um. Mariana, eu tenho tantas perguntas para fazer, nossa. Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Como filha de Maria e Luiz Carlos Prestes, sua infância já começou com uma reviravolta. Sim. Não é? Você estourou o golpe militar de 64, você era criança ainda e de repente você nasceu no Rio de Janeiro, se não me engano, mas morava em São Paulo, se não me engano, e de repente tiveram que fugir com a ditadura militar. Prestes era o inimigo número 1 da ditadura. Como é que foi isso? Como é que foi sua infância? Quais são as lembranças que você tem, Mariana? Bom, boa noite novamente. É o seguinte, eu nasci em 61, né, dia 5 de março, e nesse período, antevéspera do golpe, eu nasci no Rio, mas depois a família toda se mudou para São Paulo. E aí papai morava junto com a gente nesse período de 61 a 64. Eu lembro tem algumas passagens do papai estar junto com a gente, ele brincar com a gente, tudo mais. Mas coisas assim, são relapsos, coisa bem pequena. Em 64, quando aconteceu o golpe, né, na virada de 31 para o dia 1º de abril, eu estava na época com 4 anos, então eu tenho algumas lembranças da nossa casa sendo invadida, né? Não era só eu, tá? Porque a família é grande, do segundo casamento somos 9 filhos, e que aí se a gente fosse aprofundar nisso, tem outras histórias, mas eu não vou entrar nisso. Tá. Então são 9 filhos. Na época do golpe, minha mãe estava grávida do meu irmão caçula. E o meu irmão caçula nasceu em julho de 64. Né? Então, imagina a situação da casa sendo invadida pelos policiais, né? Eles levaram tudo que tinha dentro de casa, os móveis, roupa, os apetrechos de cozinha, os brinquedos, tiraram até as lâmpadas, picharam a casa toda, que era a casa de comunista e tudo mais. E o papai
quando previu que estava já acontecendo o golpe, ele fugiu, se escondeu, os companheiros levaram ele para a clandestinidade e a minha mãe se viu sozinha grávida e com mais 8 crianças dentro de casa, né? Então foi um período bem conturbado, porque os policiais queriam levá-la presa, só não levaram porque ficaram com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Olga Benário, que Olga também estava grávida e foi devido a uma ocultação de responsabilidade do STF brasileiro. Ela foi extraditada para a Alemanha nazista, aonde nasceu a minha irmã mais velha, que é a Anitta, e a Olga depois foi a falecer, morrer, né? Foi morta numa câmara de gás na Alemanha. E ela foi mandada para isso, porque sabiam que ela era judia. Então... Sim, ela era judia, comunista, terrorista, tudo que você imaginar, né? E aí, tanto meu pai conheceu a Anitta quando a Anitta já estava com 9 anos de idade, né? Porque a Olga foi presa, meu pai foi preso. A Olga foi extraditada e meu pai ficou 9 anos preso numa solitária. Então, a história toda, né, se repete, né? E em 64 a história só não se repetiu porque ficaram com medo de minha mãe grávida e levar ela presa e levar os 8 filhos presos também. E acontecer a repercussão internacional e aí o golpe ia ser desmascarado, a tragédia humana que poderia acontecer nisso tudo. Mas não levaram minha mãe, mas a gente não tinha condições de continuar naquela casa. Então a minha mãe foi obrigada a dividir as crianças. Então cada um foi para casa de companheiros. Então durante um período longo ficamos eu e minha irmã numa casa, minhas outras irmãs em outra casa, meus irmãos em outra casa, e até que a minha mãe deu à luz, nasceu meu irmão caçula, e aí tem até a revista antiga, Realidade, tem na capa da revista a foto do meu pai, e dizendo que estava todo mundo ali esperando ele comparecer no nascimento do filho, né, até para reconhecê-lo como filho, né? No entanto, ele não aparece e a minha mãe registra meu irmão caçula como mãe solteira, no entanto que ele até hoje não leva o nome do meu pai, tá? Porque aí são outras histórias. Nossa, haja história ramificada. Isso. E aí meu irmão consta lá a certidão de nascimento dele como mãe solteira. Entendeu? Então, aí a minha mãe sai da maternidade, consegue recolher os filhos, porque recebeu a informação que poderíamos voltar para casa. Só que quando estávamos chegando na casa, a polícia estava na porta, aí a gente não desceu, fomos de novo. Ela novamente teve que procurar outro lugar para ficar. E procurar um lugar com 9 crianças e um recém-nascido é complicado, não é tarefa fácil. E a situação no Brasil também, né? Porque não tem os companheiros, os camaradas que ajudavam, sempre ajudaram, e eu tenho uma enorme gratidão por eles. Mas acomodar uma família grande é complicado. Mas aí conseguiram arrumar um local e é uma história que eu fiquei sabendo recentemente no velório da minha mãe, ela faleceu ano passado, que quando ela conseguiu reunir todos, a orientação que ela passava para os mais velhos principalmente, que não era para deixar ninguém entrar na casa. E eles eram responsáveis de manter os caçulas sem fazer barulho, sem brincar, sem fazer arruaça, por causa da segurança. E um belo dia, a gente estava todo mundo em casa e uma mulher loira começou a bater palma no portão de casa e a gente ficou na janela olhando para saber quem era.
e não conseguíamos identificar. E aí a mulher bateu palma, chamou, bateu palma e a gente lá quietinho. Quando de repente essa mulher abre o portão, entra dentro de casa e quando ela entra e a gente vê quem é, a minha mãe tira a peruca loira. Era a minha mãe. O que ela estava fazendo? Ela estava testando a gente para ver se a gente estava cumprindo as ordens que ela tinha passado para a gente. Então, o que eu quero mostrar com isso é que, independente da situação que era crítica, independente de tudo que a minha mãe sozinha estava passando com os 9 filhos, ela ainda tinha a capacidade de ter o discernimento de explicar e mostrar para nós o quão importante era a gente cumprir as regras da clandestinidade, as regras de segurança, entendeu? Então, essa passagem, eu fiquei sabendo recentemente dessa história, me toca muito, entendeu? Porque eu não sei se eu teria essa tranquilidade, sabe, essa perspicácia, né, da minha mãe de fazer as coisas com tanta serenidade como ela fez. E ao mesmo tempo uma força interior. Uma força interior, né? Pernambucana retada, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo com as histórias que a gente fica sabendo, né? E isso aí me deixa muito honrada de ter tido uma mãe assim, entendeu? Porque assim, ao mesmo tempo que todo mundo fala muito do meu pai, do Prestes, que ele é o que encabeçou a luta, que sempre esteve à frente. Ele abriu mão de muitas coisas na vida dele para poder lutar e levar a luta adiante. Ele tinha uma companheira do lado dele, que segurou a bronca, porque não é fácil você viver da ajuda dos companheiros, porque minha mãe não tinha como trabalhar, né? Os companheiros todos que ajudaram, né? Porque se não fossem eles, eu talvez não estaria aqui, né? Nem eu, nem meus irmãos, né? E então é uma honra muito grande ter essas 2 pessoas na minha vida. Com certeza. Principalmente a minha mãe e depois o meu pai. Perfeito. Uma mulher excepcional, 9 filhos, né? Assim, sim. É muito forte a história. Mariana, uma curiosidade que eu tenho. E o processo do exílio, que a família conseguiu toda para a União Soviética? Na época, a União Soviética, né? Hoje Rússia, foi esfacelada, né? Após a... Aí é uma outra história. Então, porque... pronto, como é que foi essa transição de vocês, de sua mãe, tentando, né? Então, porque assim, veio o golpe, aí em 68 a coisa se agravou mais ainda, né? Com a AI-5. Então, a polícia não dava os documentos para a gente, né? Então, a minha mãe precisou, e o papai também não podia aparecer para provar que ele era pai das crianças para fazer o passaporte, claro, para poder viajar. Então, foi tudo os companheiros e advogados que foram na polícia testemunhar que realmente aquelas crianças eram filhos do Prestes com a Maria. E aí, só dessa maneira que a minha mãe conseguiu tirar os passaportes. Bom, mas aí, para viajar, minha mãe sozinha, com 9 filhos, a primeira vez a gente ia pegar avião, e assim, eu vou falar por mim, eu não sei o que estava, eu não tenho noção que era golpe, que a nossa casa era vigiada, que a gente corria risco de sequestro, para o papai se entregar. Eu nem sabia que tinha pai nessa época, porque não era falado em casa que a gente tinha pai, principalmente para os caçulas. Os mais velhos sabiam, mas os caçulas não sabiam. Então, eu não tenho a imagem de pai para mim. Para mim era só minha mãe.
E minha mãe que sempre resolveu todos os problemas. Tinha problema na escola, tinha briga de rua, tinha não sei o quê. Quem que estava ali, que ia resolver todo, era a mamãe. A minha referência era a minha mãe. Eu não sabia que tinha pai. Meu papai estava escondido. Às vezes a gente ia visitar ele, mas era um transtorno tão grande para ir visitá-lo, porque aí um companheiro passava de carro, pegava 2 ou 3 filhos, botava dentro do carro, aí vendava os olhos para a gente não ver o caminho que a gente estava fazendo. E aí ia para um determinado ponto, no outro ponto tinha outro companheiro esperando. Aí a gente ia, pegava outro carro, aí ia outro para outro destino, outro companheiro pegava, e isso de olho vendado, e nem sabia que a gente estava indo visitar o papai, a gente estava indo visitar um tio. E vocês Geralmente, crianças, né? Geralmente a gente saía de São Paulo e ia para o Rio de Janeiro, né? Então só quando a gente chegava no local, a gente tiravam a venda, aí a gente ficava lá 1 ou 2 dias com o papai e depois fazia todo o trajeto de volta de novo. Nossa. Entendeu? Então, são traumas, né, que fica guardado dentro da gente, né? E a gente só vai lembrando dessas coisas com o passar do tempo. Porque na hora você não assimila isso, você não tem noção, né? Eu com 7, 8 anos, não tinha noção disso. Eu era uma moleca, vivia na rua jogando bola, ia para a escola, fazia aula de balé, sabe? Isso que eu falo, que a mamãe, ela é uma pessoa que é ímpar, porque era botar a gente para fazer aula de balé em plena ditadura militar, gente, sabe? Frequentar jardim de infância, ir para a escola, estudei no Brasil até a 3ª série, ia para a escola todo dia. Meus irmãos também, sabe? Meus irmãos jogavam bola, sabe? E toda aquela zona de perigo em torno da gente, que a gente sabia que tinha polícia vigiando a nossa casa, quem entrava, quem saía. Os filhos dos policiais frequentavam a nossa casa, levavam informação de dentro de casa para os pais. Mas isso a gente só foi ficando sabendo depois. Com 5, 6 anos não tem como. Não tem noção. Mariana, uma curiosidade. Vocês se sentiam crianças como as outras crianças? Vocês Sim, achavam eu que me sentia. Sim. Não achavam que tinha algo diferente, não? Não, porque a gente aprontava muito. A mamãe sofria na nossa mão, entendeu? Nós, imagina uma escadinha. Cara, a gente aprontava demais. E quando ela viajava para ir visitar o papai, e aí a gente ficava sozinha em casa, aí que a gente aprontava mais ainda. Porque ela chamava algum companheiro com a esposa para ficar lá cuidando da gente, né? Mas a gente aprontava demais, cara. No entanto que o meu companheiro tá ali, ele fala assim, os anjinhos da Dona Maria, porque a gente é terror. Eu tenho pena da mamãe, sabe? Sinceramente. Nossa. Entendeu? E é impressionante. Mas voltando na hora de que a gente foi viajar, eu até ontem, não sei se você viu, eu postei um relato pequenininho no Instagram, porque a gente precisou muito rapidamente arrumar as malas, né? E arrumar mala de 9, com a mamãe 10, é muita coisa, né? Mas a mamãe falou assim, ó, só leva estritamente o necessário, né? Aí ela deu autorização para cada um ver aquelas coisinhas de mais valor para poder levar, né? Então, um amigo meu, que era namorado na época da minha irmã, ele me deu uns discos, aqueles disquinhos coloridos de historinha, de criança. A cigarra e a formiguinha, o Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, essas coisas. E ele me chamou e me deu aquilo de presente, falou assim, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar sem se ver, mas você leva, porque sempre que você ouvir, vai ser eu que vou estar contando as histórias para você. E isso para mim, eu vi essa foto na internet e falei assim, o Tiguez, lembrei dele imediatamente. E lembrei dessa coisa que ele me deu, me presenteou e falou. E ontem me deu vontade de publicar. E aí eu levei comigo para a Rússia.
Mas a gente embarcou para a Rússia, a gente embarcou para a Itália a princípio. Então a gente saiu antevéspera da final da Copa de 70. Por que essa época? Porque estava todo mundo voltado para o final da Copa, que o Brasil ia jogar. Então era o momento exato para a gente poder sair e não ter muito problema. Isso. E aí a gente embarcou justamente faltando acho que uma semana para o final da Copa. Fomos para a Itália. Na Itália a gente ficou num hotel por volta de uma semana, 10 dias, até chegar as passagens da Rússia. Mas o engraçado é que no passaporte antigo nosso, que a gente saiu do Brasil, tem que o carimbo que a gente entrou na Itália. Sim. Mas não tem o carimbo que a gente saiu da Itália. Mas não tem o carimbo que a gente entrou na União Soviética. Então a gente está voando até hoje. Nossa! Que loucura! Entendeu? E aí nós embarcamos, né? E eu tenho comigo a imagem da gente aterrissando em Moscou. E era o mês de junho, e dia 17, o Brasil, se eu não me engano, jogava no dia 17 ou 16 de... E jogava justamente com a Itália. Afinal, foi com a Itália. Foi 4-1 pro Brasil. E os meus irmãos mais velhos, tudo querendo assistir a final. Claro. E naquela época não tinha internet, a televisão era muito precária, né? Era tudo videotape que passava, né? Preto e branco, né? Então eram umas coisas bem arcaicas, né? E os meus irmãos mais velhos todos queriam assistir a final, né? E a gente já estava em Moscou, né? E aí a gente pediu, a gente não falava russo, pediu para a tradutora que estava trabalhando com a gente, para uma maneira da gente assistir o jogo, mas não teve jeito. Nesse dia do jogo faltou luz em Moscou. E aí... ninguém na Rússia, em Moscou, pelo menos ninguém assistiu, porque faltou luz e aí não transmitiram, não tinha nada. A gente só foi ver o jogo no dia seguinte, aí fizemos uma maior festa, tudo e tal. Mal a gente sabia que a partir dali começava o exílio de longos anos. Nossa! Entendeu? Vamos falar sobre isso e já tem gente comentando aqui. Ziane Dulce Souza, boa tarde Ziane, obrigado por prestigiar aqui. Marta Cortesão, diretamente de Segóvia, na Espanha, boa tarde, aí na Espanha, boa noite, né, Marta? Marta Cortesão é poeta, escritora, já esteve aqui no Bardalos quando visitou Natal. Laura Nunes, enfermeira, que aula de história, senhoras e senhores. Exatamente, aula de história aqui, ao vivo e a cores, no Bardalos. Moacir Potiguar Soares, do PCdoB, parabéns pela excelente entrevista. Um forte abraço, Cefas e Mariana. Obrigado, Moacir. Continue aqui participando, faça perguntas. Quem quiser pode fazer perguntas, pode fazer comentários, fique à vontade. Mariana, vamos falar agora sobre isso. Vocês, de repente, chegaram à União Soviética. Vocês, escadinha, como você falou, mas você, criança ainda. Isso. Você, irmão caçula, ainda mais criança. 5 anos. 5 anos. Como é que foi chegar? Nem o alfabeto, lá o alfabeto é cirílico, nem o alfabeto era igual, uma outra cultura. Por mais que vocês tivessem uma bagagem comunista, né, mas mesmo assim a cultura é diferente. A gente não tinha bagagem comunista nessa época, não. Eu presumi que tinha. Não, óbvio que a gente tinha, principalmente meus irmãos mais velhos. Eu não tinha bagagem comunista nenhuma. Eu ainda, como o pessoal fala, não tinha aberto os olhos ainda. Então pior ainda, nem bagagem comunista tinha. Eu tinha na época 9 anos de idade. Como é que foi, Mariana, a se acostumar com o frio, outra cultura, outra língua, outro alfabeto? Conta como é que foi essa sua adaptação lá. Então, nós chegamos no verão. Junho, julho, agosto é verão na Rússia. Está no hemisfério norte, né? E as aulas lá começam em setembro. Dia 1º de setembro é início das aulas. Então a gente tinha um pequeno período de junho a setembro para pelo menos aprender o básico do russo, para poder ir para a escola, né? Então,
colocaram uma professora de russo para dar aula para a gente em casa. E aí a professora também, que é uma excelente professora, Capitalina Mikhailovna, adoro ela, ela já faleceu, foi professora nossa assim, durante muitos anos. Ela me ensinou muito sobre a língua russa, sobre literatura, sobre a vida na Rússia, sobre tudo praticamente. E ela dava aula para a escadinha, então tinha que ser desde o jardim de infância, que era o meu irmão caçula, até o meu irmão mais velho, que tinha 18 para 19 anos, né? E aí a gente sentava todo mundo em volta de uma mesa redonda, inclusive a mamãe, e depois, logo depois veio também o Gregório Bezerra participar das aulas também. Então era uma mesa grande, e aí a Capitalina Mikhailovna, ela ia dando as aulas de acordo com a idade para cada um. Então, era para o Yuri era o alfabeto, aprender a escrever as letrinhas. Para nós já era outro tipo de lição. Aqui no Brasil eu estava na 3ª série. Então, a princípio, eu fui para a 3ª série lá na Rússia também, em setembro. Só que eu não conseguia acompanhar. Eu não conseguia acompanhar porque os estudantes da minha idade, que estavam na 3ª série, já estavam muito mais avançados do que eu. Primeiro que eles já nasceram falando russo, né? E segundo que já tinham sido alfabetizados desde a 1ª série. E eu não, né? Eu peguei o barco andando. Então, minha mãe achou melhor eu voltar para a 1ª série para ser alfabetizada em russo e a partir dali começar. Então, eu saí da 3ª série e fui para a 1ª. E aí aconteceu conflito comigo, que eu era a mais velha da classe e os outros pequenininhos, e aí eu tinha que saber lidar com isso também, né? Mas aí sofri bullying, porque eu sou morena, agora o cabelo tá branco, mas é cabelo preto, olho escuro, então me chamavam de macaca, os russinhos. Então, só que eu não entendia o que eles falavam, né? E aí eu fui falar com a tradutora para pedir para ela traduzir para mim, que era isso que eles estavam me chamando. Aí quando ela me falou, aí quem tomou as dores foi a mamãe. Nossa, obrigado, Ricardo. Aí a mamãe foi lá falar com a diretoria da escola, né, para explicar para as crianças a situação, porque não podia ficar acontecendo essas coisas, né? E aí, mas aí se resolveu, depois viraram tudo amigo, tudo tranquilo, segui estudando junto com eles até o final da escola. Até hoje tenho amigos meus que eu estudei na escola com eles, me correspondo, falo pelo Zap com eles e tudo. Mariana, então, isso em Moscou ou outra cidade? Não, Moscou. Moscou. A residência que o governo do estado deu para a gente morar é uma casa, um prédio, que tem também uma história muito interessante. Ele fica bem central, de frente para a Praça Vermelha, na rua principal de Moscou. E tem várias histórias aí, mas vamos ver se vai dar para contar tudo. Eu estou curioso. E esse prédio, na parte de baixo dele, são uns blocos de granito, que esse granito, os alemães, quando invadiram a União Soviética, eles estavam levando de trem para Moscou, porque os alemães chegaram a 40 quilômetros da capital, né? Então, eles estavam levando esses blocos para construir um monumento enorme para o Hitler na Praça Vermelha. Só que chegou o inverno e os russos botaram os alemães para correr e os granitos ficaram. Aí, pós-guerra, os russos pegaram os presos alemães e fizeram usar esse granito e construir esse prédio. Então, na parte de baixo toda esse granito e... Ou seja, você morava num prédio que foi construído com granito que seria usado para uma homenagem a Hitler. Um monumento a Hitler. Nossa. Mariana, uma curiosidade. Você foi ficando adolescente, jovem, lá em Moscou. Isso. Como é que era a sua vida? Era uma vida de adolescente normal? Ia para cinema, festas, teatro? Como é que funcionou esse processo? Então, deixa eu te contar um adendo aí. Sim.
Nós viajamos para a Rússia, para a União Soviética, em 1970, mamãe e os 9. Em 1971, o papai saiu clandestinamente do Brasil, fez um zigue-zague para conseguir chegar lá, com passaporte falso, nome falso, tudo, ele conseguiu sair do Brasil e chegou. No dia que ele chegou, a minha mãe chegou para mim e falou assim: Mariana, isso aqui é seu pai. Aí eu virei para ele e falei assim: e aonde que o senhor estava até agora, que eu não te conhecia? Boa pergunta. Não? Então, porque para mim foi um choque, porque eu tenho pai, eu não sabia que eu tinha pai. Até agora, esse momento, eu não sabia que tinha pai. Agora eu tenho pai. E assim, e um pai já com 80 anos, né? Com 70 anos. Um pai com 70 anos. A minha mãe é 30 anos mais nova que ele. Um pai que foi ausente durante a minha infância praticamente toda. De repente ele cai de paraquedas aqui e fala assim: é isso aqui, muito prazer, eu sou seu pai. Sabe? Eu falei assim: não. E aí começou a pintar um monte de dúvida na minha cabeça. Será que ele é meu pai mesmo? Ou estão me enganando de novo? Entendeu? E a partir daí que eu comecei a querer ter mais informações sobre o que estava se passando, por que eu não conhecia meu pai. Então, com 10, 11, 12 anos, eu comecei a ter esse tipo de conversa com os meus irmãos mais velhos. E aí eles começaram a me relatar e contar sobre a trajetória de vida do papai, sobre a coluna, que ele ficou preso, que ele foi senador, que aí veio golpe, que eu não sabia de golpe, que eu não sabia por que a gente estava, de repente, caiu na Rússia, entendeu? Eu estava morando lá. Então, aí foi um turbilhão de informações que aí você tem que estar digerindo isso tudo, né? Isso tudo com 11 anos? Na adolescência, né? 12, 13, 14 anos. Pré-adolescente, Então, foi um turbilhão de informações e que você se assusta com isso, né? Porque, assim, caralho, eu agora estou no meio desse fogo cruzado todo e eu vou ter que saber lidar com isso. Porque o meu pai, no exílio, ele era tratado como chefe de governo. Sabe? Então ele tinha o tratamento lá na União Soviética, era como chefe de governo. Então ele tinha muitos privilégios, vamos dizer assim. Isso. Mas aí é que está o tchan da minha mãe, entendeu? Que ela sempre botou e deixou isso muito claro pra gente. Os privilégios são do seu pai. Se você quer ter privilégios, lute e batalhe por isso. Fantástico. Vocês não vão usar absolutamente nada disso que estão dando para ele. Entendeu? Então, a mamãe sempre colocou os nossos pezinhos no chão, sabe? Ela sempre fala assim: não, isso não pertence a vocês. Não é de vocês. Vocês lutem, estudem para chegar aonde ele chegou. Que na visão dela, ele teve o privilégio porque ele foi preso, porque ele fez porque a coluna peste. Ele passou a vida inteira militância de prisão, de luta, clandestinidade. Clandestinidade e tudo. E a mamãe assim: não senhor. Porque quando a gente também chegou lá na Rússia, os camaradas do Comitê Central da União Soviética e tudo, eles queriam colocar a gente numa escola particular, que falasse em espanhol, para facilitar e tudo mais. Mamãe falou assim: não, se eu cuidei dos 9 durante o golpe, e eu passei por isso tudo junto com eles, agora que eu estou aqui, no bem bom, sossegada, não tem ninguém me perseguindo, eu vou botar meus filhos numa escola interna? Tem razão. Não vou, eles vão para a escola do bairro, vão estudar junto com os vizinhos, que é a garotada do bairro, porque eles precisam aprender como é que é a vida do povo soviético. Então, a partir daí, aí você vai assimilando um monte de coisa, cara, sabe? E a perspicácia da mamãe, sabe? Essa maturidade dela, essa consciência dela de fazer isso com a gente, é que fez a gente ser quem a gente é. Certeza. Entendeu? Não é mérito do papai, é mérito da minha mãe. Perfeito.
Mariana, isso que você me falou, pelo que você me falou, foram duas revelações praticamente ao mesmo tempo. A revelação que você tinha um pai, nossa, eu tenho um pai, e ao mesmo tempo assim, peraí, meu pai fez isso. Como é que foi tudo isso em você? Você já estando na Rússia, já provavelmente já tentando se adaptar. Você Então, falou da história do bullying, que foi, aos poucos foi superado. Mas como é que foi essa revelação dupla? Então, na minha cabeça foi bem complicado. Foi bem complicado porque, ao mesmo tempo que eu fui descobrindo a trajetória de vida dele, as lutas que ele travou, as dificuldades que ele passou, e depois, consequentemente, nós também estávamos passando, né? Foi caindo as coisas, as fichas foi caindo, e aí você começa a ficar até com um certo medo, porque essa responsabilidade acaba sendo transferida para a gente, e isso vai ser cobrado de nós. A gente querendo ou não querendo vai ser cobrado, entendeu? Por mais que você leve uma vida sem muita participação nos eventos, sem falar muito, sem estar ali dando a cara a tapa e tudo mais, as pessoas cobram de você, como filha do Prestes, atitudes, entendeu? Então você tem que aprender a lidar com isso. E eu fui aprendendo a lidar com isso. As duras penas, mas fui aprendendo. Porque teve um período na minha vida, principalmente quando eu fui para Santos trabalhar, que o Davi Capistrano me chamou para ir para lá, eu não tinha nome próprio. Sabe quando você não tem nome próprio? E aí você é só tratada a filha do Prestes, a filha do Prestes. Então você reverter isso, fazer as pessoas entenderem, sim, eu sou filha do Prestes, mas eu também sou enfermeira, estou trabalhando, estou cuidando dos meus filhos, tenho minhas contas para pagar, tenho um monte de coisa para fazer. Então você tem que fazer um trabalho inverso para mostrar para as pessoas que é complicado, não é fácil, é difícil. Eu imagino, Mariana. Nós estamos no Conversa de Botequim com Mariana Ribeiro Prestes, falando sobre a história da vida dela. Tem muita conversa aqui. Lembrando que você pode fazer comentários, pode fazer perguntas. A produção acho que vai ter pergunta aqui. Nós vamos ler aqui. Toda pergunta vai ser feita aqui, todo comentário. Vamos para as perguntas aqui. Aí eu tenho outra curiosidade também, mas vamos para as... Lucenete Araújo, que está aqui no Bardalos. Uma honra conhecer e ouvir a história de Mariana e o grande brasileiro Luiz Carlos Prestes. Obrigado, amigo Cefas, por esse momento. Valeu, querida. Marta Cortesão, diretamente de Segóvia, na Espanha. Estou aqui perplexo ouvindo tanta história. Tem bem mais, viu? Marta, tem mais história. Fica aí. Marluce de Souza, fantástica entrevista. Obrigado, Marluce, por prestigiar. Raimunda de Brito Batista, pessoa querida, dia histórico. Obrigado. Raimunda e o marido dela, João Batista, eram amigos do meu pai, em Campo Mourão. É outra história também. Meu pai foi padre, eu sou filho de padre. Eles se conheceram. Não. João Batista foi padre com meu pai em Campo Mourão, no Paraná. E Raimunda está assistindo lá em Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado, Raimunda. Laura Nunes, aqui de Natal de novo. Que mulher espetacular. Foi gigante na orientação, na educação dos filhos. Realista e muito sensível. Que bacana. Um elogio merecidíssimo para sua mãe. Mariana, vamos falar mais sobre isso tudo, falar mais sobre sua mãe, falar sobre essa história toda. Mas uma curiosidade que eu tenho com a sua biografia. Em 79 e 80 houve a anistia, da qual os presos políticos podiam retornar para o Brasil, com o João Figueiredo, presidente de péssima memória, mas que fez a anistia. Sua família voltou, toda a família, mas você ficou lá. Toda a família não. Mas quem ficou então? Não. É uma curiosidade que eu tenho. Não. Você ficou? Não, eu fiquei. Pronto. Como é que foi isso? Não, que é assim, quem voltou e quem ficou? Nós chegamos lá em 70, né? Isso. E o papai chegou em 71. 71, isso. Aí, nesse período de 9 anos, foi o período que a família pôde estar junta pela primeira vez. Então foi a primeira vez que o meu pai pôde estar junto com os filhos e viver essa situação. Porque o papai é militar, o papai é muito disciplinador, sabe? E ele queria que a gente dentro de casa fosse tudo os soldadinhos dele. Só que a minha mãe falou para ele assim, aqui não é quartel.
Nossa. Tá? Então, não é dessa maneira que a gente vai educar as crianças, Ele queria não. uma coluna prestes dentro de casa. Uma coluna prestes dentro de casa, sabe? E aí, esses 9 anos, foi muito... Você pegar essa trajetória de 9 anos, foi muito revelador para ele. Ele aprendeu o que é uma família, o que é viver com os 9 filhos, o que é começar a ter os netos a começarem a nascer, sabe? Então, muitas das coisas de disciplina, de ordem e tudo, ele teve que rever tudo isso. E eu vou te contar só uma passagem pequenininha. Claro, pode. A mamãe tinha o costume assim, chegou da escola, todo mundo toma banho, já põe o pijama, porque vai jantar e depois cama. Porque de manhã tem que levantar cedo para ir para a escola. Então todo mundo tomava banho, botava pijama e a gente ficava na sala, depois da janta, assistindo televisão. E o papai sempre reclamava, porque a casa era muito visitada, muita gente passava por lá. Era uma embaixada do Brasil, vamos dizer assim. E o papai sempre reclamava, porque essas meninas de camisola, não sei o que, chega visita, chega não sei o que, os companheiros vão passar aqui. Aí a mamãe falou assim, não tem problema, não tem ninguém pelado aqui, tá todo mundo de pijama certinho. Um belo dia, estávamos todos nós lá na sala, como de praxe, conversando, cada um fazendo uma coisa, assistindo televisão. Aí a gente escuta, o papai andava arrastando o chinelo e assoviando. A gente escuta o chinelo e o assovio fala assim, o papai tá vindo aí. Aí o papai entra na sala de pijama e senta com a gente lá para ver televisão. Cara, a gente fez uma algazarra. Falei assim, aderiu, conseguimos! Entendeu? E porque a gente mudou o hábito deles, a gente mudou a cabeça deles. E isso você só vai mudar com a convivência, no dia a dia, exatamente. Sabe? E quando são pequenas coisinhas que você percebe no cotidiano que muda, cara, isso é uma grande vitória, porque você está mudando a cabeça da pessoa que já tem 80 anos, entendeu? Que passou a vida toda regrada, seguindo regras, tudo. E você, de repente, vê que ele está aberto para abrir a cabeça, mudar a visão dele. E isso é impressionante. Que história maravilhosa. Bom, aí em 79, quando saiu a anistia, as primeiras pessoas que foram na embaixada para pedir o passaporte foi o papai e o Gregório Bezerra. Chegaram os dois juntos na embaixada. As histórias que contam, e eu tenho um amigo que trabalhou na embaixada nessa época, ele falou que assim, o pessoal parecia barata errada, assim, fugindo, não sabia quem é que ia atender essas duas figuras para poder conversar sobre a edição do passaporte. E aí veio, não lembro se foi embaixador, se foi alguém lá da chefia que desceu para conversar, para atendê-los e fazer todo o procedimento. Porque até aí eu não tinha nenhum documento brasileiro. Meus irmãos não tinham nenhum documento brasileiro, minha mãe não tinha. O único documento que a gente tinha era um documento que a Cruz Vermelha tinha cedido para a gente ter algum documento, entendeu? Então, só a partir de 79 que saiu o passaporte da minha mãe, do meu pai, do Gregório, e aí depois foram saindo os outros. E em 1980, aí meu pai volta com a mamãe e o Gregório para o Brasil, é recepcionado no Galeão, que teve uma enorme... Tinha mais de 10 mil pessoas no Galeão esperando eles. Eu e meus irmãos, eu e mais 5 ficamos, porque estava todo mundo estudando. Não valia a pena você largar a faculdade no meio do caminho e vir para cá para começar tudo de novo. Já estavam adaptados, né? Sim. E aí eu fico em Moscou para terminar de estudar. E aí eu retorno para o Brasil só em 88, entendeu? Mas em 80, que teve as Olimpíadas em Moscou,
E aí, como os russos queriam que Moscou ficasse vazia para poder receber melhor os estrangeiros, todos que foram, eles deram férias de 4 meses para a cidade ficar, os estrangeiros tudo sair. E aí eu peguei e vim passar 4 meses no Brasil de férias. E aí foi o meu primeiro contato com o Brasil. Nossa, né? Você saiu criança daqui. Foi. E aí para mim foi muito impressionante. Nossa. Foi choque cultural, choque. Mariana? Choque. Porque você sai de um regime socialista e cai de paraquedas num regime capitalista, né? E toda a situação, porque ainda era uma semi-anistia, o apartamento onde meus pais moravam ainda tinha gente vigiando. Era gestão em Figueiredo, né? Então era complicado também essa situação. Então você não tinha tanta liberdade para fazer as coisas. Papai, quando era convidado para algum lugar, eu ia, meus irmãos iam para fazer segurança dele. Segurança, né? Uma grande segurança. Mas a gente também fez de tudo um pouco, né? Então, é isso. Mariana, então você veio de vez para o Brasil em 1988, é isso? Isso. Aí já veio com filhos? Isso. O Danilo tinha 1 ano. Sim. E a minha filha tinha 5 anos. Pronto. Na época. Aí como é que foi a decisão? Então. De vir e como é que foi o processo de vir? Doloroso demais. Como é que foi? Muito doloroso. Porque assim, eu era casada na época e eu volto em 88 porque eu já tinha terminado os meus estudos, eu já estava trabalhando e tive meus 2 filhos lá na Rússia, em Moscou. Mas o meu companheiro, na época, ele ainda estava terminando a faculdade, tá? Então, eu falei assim, então eu vou esperar você terminar para a gente voltar junto. Aí ele terminou, aí ele queria fazer mestrado. Aí eu falei assim, ó, se você vai fazer mestrado, então você fica fazendo mestrado que eu vou voltar. Aí ele resolveu voltar, a gente resolveu voltar junto, aí voltamos juntos. E aí, interior de São Paulo, que eu fui para casa dos pais dele. E aí foi muito complicado, porque eu voltei para o Brasil, mas a Rússia não saiu de mim. Porque meus amigos, minha vida de trabalho, meu apartamento onde eu morava, as minhas coisas, tudo ficou lá. E cheguei no Brasil, eu não tinha amigos, eu não tinha trabalho, eu não entendia como é que funcionavam as coisas aqui, eu não conhecia o dinheiro, eu me perdia no dinheiro. E aí foram praticamente 2 anos de profunda depressão. De eu me trancar dentro do quarto, botar meus discos russos para tocar e chorar. Oh, meu Deus! Nossa! Com saudade. Então, foi muito dolorido. E para piorar, nesse período, 89 e 90, foi quando o Fernando Collor foi eleito. Sim, eu fiz a campanha do Lula, a primeira campanha do Lula, eu fiz a campanha dele. E Prestes apoiou o Brizola. O Brizola, eu ligava para falar com o papai, falei assim, Lula lá! Aí ele falou assim, não, vai dar Brizola. Ele se empenhou. Lá, Brizola. Sim. E aí, quando no primeiro turno o Lula foi pro segundo turno, eu não pensei 2 vezes, peguei o telefone, mãe, chama o papai. Pode chamar, chama ele, põe ele na linha aí. Assim. Aí comecei a cantar, Lula lá, brilhou uma estrela. Aí ele falou assim, vamos ter que engolir o sapo barbudo. Falei, vamos lá. E depois ele apoia o Lula, sobe no palanque, né? Na Cinelândia, sim. Comício histórico na Cinelândia. Ele tinha uma ligação com o Brizola, né? Muito. Ele é um amigo. Guardadas as devidas proporções, e a importância de Prestes até anterior é maior, que eu sei, mas tanto o Brizola como o Prestes tiveram um papel fundamental. Sim, com certeza. Na luta contra a ditadura. Então, obrigado. Seu pai devia ter muita afinidade com o Brizola. Sim, o papai era presidente de honra do PDT na época. Eles, desde muito cedo, os 2 sempre estavam juntos. Os 2 são do Rio Grande do Sul.
sabe? Então tem, além de lutas, né, que travaram juntos, tem todo um apego cultural do Rio Grande do Sul também, que eles carregam, né? Então era muito forte a amizade dele, tanto com o Brizola como com o Niemeyer. Ah, sim. Que o apartamento onde meus pais moraram, no Rio de Janeiro, foi o Niemeyer que comprou e deu de presente para o meu pai poder morar lá e não precisar de nenhum problema de aluguel, essas coisas. Nem depender de ninguém. Nem depender de ninguém. Muito bom. Tem um monte de pergunta aqui, nossa, um monte de curiosidade, mas vamos lá. Ah, tem uma pergunta da Laura Nunes, eu vou fazer daqui a pouco, para ficar a pergunta pro final. Um comentário de Raimunda lá de Florianópolis. Sempre tive a maior admiração por Prestes, sobretudo porque aniversariamos no mesmo dia, 3 de janeiro. Que legal. Nossa. Parabéns. Até os meus parentes mais conservadores admitiam. Hoje é aniversário de duas pessoas importantes nesse país, você e Luiz Carlos Prestes. Mas a admiração aumentou ao conhecer sua história, Mariana. Sua luta, seu ideal. Que bacana. Obrigada. Valeu, Raimunda. Continua aqui. Jane Araújo, escritora e poeta, direto de Ceará Mirim. Uma entrevista fantástica, uma história emocionante, uma emoção te ouvir, Mariana. Abraço. Obrigada. Valeu, Jane. Obrigada, Jane. E aqui uma pergunta de Laura Nunes, que é enfermeira aqui em Natal. Como foi sua experiência na área de enfermagem? Então, aí é outra história. Opa, vamos lá. A gente vai ramificando as histórias e volta para a linha temporal. Vamos lá. Eu estudei, me formei enfermeira obstetriz, né, lá na ex-União Soviética. E lá eu trabalhei na maternidade número 64, que lá é por número, não tem nome assim que nem era, é por número. E durante quase 2 anos e meio, antes de retornar para o Brasil, né? E eu ficava mais para prestar assistência à parturiente mesmo, né? Então a maioria dos partos era parto natural que a gente fazia, e quando tinha alguma complicação que ia para cesárea ou algum outro procedimento cirúrgico, aí os médicos que assumiam. Mas geralmente quem faz o parto normal lá na Rússia, na ex-União Soviética, era a enfermeira obstetriz. Então a responsabilidade toda era em cima da gente. Aí eu tinha plantão às vezes de 12 horas e às vezes de 24. Aí eu entrava às 7 da manhã, só saía às 7 da manhã do outro dia. E assim era, não tem muita novidade, assim, muita coisa diferente. Então, uma curiosidade... E depois, quando eu retorno para o Brasil, que aí para reconhecer o diploma, aí foi uma grande epopeia, né? Porque eu fui a primeira brasileira a reconhecer um diploma de enfermagem da ex-União Soviética no Brasil. Ninguém tinha passado o caminho das pedras até lá, eu fui a primeira. E aí eu consegui legalizar meu diploma na escola de Ana Nery, no Rio de Janeiro. Passei pela banca, a carga horária, tudo, meu histórico da faculdade, tudo era bem superior ao histórico daqui do Brasil. E aí fui aprovada, fui reconhecida, mas isso depois de longos 5 anos. 5 anos? Para reconhecer o... Então você não podia exercer a profissão? Não. Os longos 5 anos que duraram para poder passar por todo esse processo e ser legalizado o meu diploma e ser reconhecido pela Escola de Medicina Ana Nery e pelo MEC, né? Eu até ia trazer o diploma, esqueci, não trouxe, mas tudo bem. E eu tenho lá, tá tudo legalizado. E aí depois outra epopeia foi o Corém. Aí no Corém também foi mais um. Primeiro me deram um provisório até eles analisarem tudo. E aí depois eu consegui meu Corém definitivo. E foi aí que o Davi me chamou para ir trabalhar com ele em Santos. Eu vou perguntar sobre isso, sua experiência na Prefeitura de Santos. Mas uma curiosidade, aproveitando o gancho da Laura,
O sistema de saúde da União Soviética, na época que você esteve, né? Agora mudou tudo, né? Hoje Sim, não é mais regime comunista. Bom, nunca também... foi comunista também lá não. Tudo bem, mas era outra dinâmica, né? Isso. Aí teve Gorbachev com a Glasnost, que mudou, com a Perestroika, que mudou o paradigma de gestão, mas hoje também é outra coisa, né? Com o Putin lá virou outra coisa. Não, lá é capitalismo selvagem. Pronto, depois mesmo. eu vou até perguntar. Mas a minha curiosidade, como era o sistema de saúde? Era parecido com o Brasil? Não. Era bom, era eficiente? Era eficiente. Nos bairros, é mais ou menos o que está se propondo aqui, né, com Mais médicos? os mais médicos com a policlínica atender aquele determinado bairro. Você delimita, né, uma região e aí tem um posto de saúde que tem um médico e a equipe que conhece Atende aquela comunidade e aí sabe os problemas que tem e presta assistência de acordo com as suas necessidades. E na ex-União Soviética funcionava dessa maneira também. Então tinha a policlínica do bairro e os médicos, a equipe conhecia os moradores e atendia de acordo com as especialidades, necessidades que eram precisas. Quando eu tive meus filhos, eu dei à luz na maternidade lá de Moscou. No dia seguinte que eu saí do hospital, a enfermeira do posto estava lá para ver como é que eu estava amamentando, como é que estava a criança, se estava ganhando peso. Eles forneciam a balança para você ficar pesando, para ver se a criança estava tendo pesos, estava tudo normal. Pelo menos uma vez, no primeiro mês, pelo menos uma vez por semana, a enfermeira passava em casa para saber se estava tudo bem comigo e com a criança. Muito bom, eficiente o sistema, então, bom. Sim. Mariana, vamos continuar a linha temporal. Aí, chegado no Brasil, nos anos 90, você foi trabalhar na Prefeitura de Santos. Isso. Como é que foi a experiência? Obrigado, Ananda. Como é que foi a experiência? Olha, foi... Primeiro que eu estava muito contente de poder exercer minha profissão, né? Pelo menos eu ia poder ter o meu próprio dinheiro e não depender de ninguém, né? E resolver as coisas da minha maneira que eu achasse melhor possível, entendeu? Então, o Davi, sabendo que eu estava recém voltando do Brasil, recém conseguido legalizar o diploma e recém com o Corém, ele tinha acabado de ser eleito prefeito em Santos. Aí, como ele era muito amigo dos meus irmãos na infância, eles jogavam bola junto e tudo mais, ele me chamou, eu vou estender a mão para você. Então, eu falei assim, não precisa estender duas vezes, estou indo. E aí eu deixei as crianças com o pai e fui para Santos. Comecei a trabalhar, fiquei morando em casa de companheiros lá do Partidão, em Santos, que me acolheram, porque não tinha alugado apartamento, não sabia, nem conhecia direito a cidade, nada. Cheguei também lá de paraquedas. E aí, ao término do primeiro mês de trabalho, comecei a trabalhar no Morros de Santos, na Policlínica do Morro de São Bento. É uma pessoa que eu agradeço imensamente sempre, foi a diretora desse posto de saúde, que é a Flane Lane. Se ela estiver me vendo, me assistindo, Lane, sempre lembro de você com muito carinho. E ela sabe disso. Ela me ajudou muito, porque uma coisa é você estudar num outro país e outra coisa é o serviço público aqui. Então tem muitos meandres, né? Meandres que você precisa conhecer. E aí essa pessoa, a Flane Lane, foi a que foi me dando o norte. Ela que foi me assessorando e me explicando passo a passo como é que funcionava todo o esquema de saúde, não só dentro da policlínica, mas começou a me explicar e me dar aula sobre o SUS em geral. Isso. Como é que é o atendimento e o porquê que o SUS era tão importante assim, entendeu? Então, eu fiquei lá na Policlínica, trabalhei durante muitos anos lá na Policlínica, conhecia toda a população do entorno do morro,
tenho várias passagens, algumas tristes, outras engraçadas, da minha experiência e convivência com os moradores de lá. E depois eu fui me chamado para, como lá os Morros de Santos tem época de chuva, tem muito deslizamento, as chuvas são torrenciais e tem problema com a população. E como eu conhecia toda a população, me chamaram para trabalhar na Defesa Civil. E aí eu fui para trabalhar na Defesa Civil. E aí tem outras histórias hilárias de Defesa Civil. A gente vai contando aqui na medida do possível. E aí depois, quando Davi sai da prefeitura, eu automaticamente saio também da prefeitura, né? E aí eu começo a procurar emprego em diversas outras cidades ao redor, mas teve uma passagem muito interessante nessa minha busca por emprego, que eu recebi um recado de um militar que participou ferrenhamente durante a ditadura militar. Como é que é o nome mesmo, Ivan? Do cara lá que me mandou o recado que eu não ia arrumar emprego em Santos? Não, o militar. Erasmo Dias. Nossa. Aí recebo um recado, uma enfermeira amiga minha me mandou um recado. Mariana, eu estive com ele, com Erasmo Dias, e ele mandou te avisar que filha de comunista não vai arrumar emprego aqui na Baixada Santista. Nossa. Porque ele era associado de vários hospitais na região e ele já tinha passado minha ficha e falado que não era para contratar. Então eu passei por algumas coisas meias chatas desse tipo, de perseguição, de sair nota falando que eu era distribuía droga para paciente, que eu fazia tráfico, que eu fazia festinha e levava prostituta para os pacientes no hospital. E isso em jornais, eu tenho como provar. Tá tudo lá nos jornais, eu tenho essas matérias todas guardadas. Tá? Então, essas coisas, isso aí, não era nem eu sabia lidar com isso, mas o que acarretava era o problema dos meus filhos na escola, que aí começaram a falar coisas para eles e eles se sentindo acuados porque eles não sabiam como responder sobre isso, né? Então, teve essas passagens que não foram muito agradáveis, mas eu soube lidar, sair disso, fui trabalhar em São Vicente, trabalhei em Mongaguá, trabalhei em Peruíbe, trabalhei depois no ABC, em Santo André, trabalhei em Mauá, trabalhei em São Paulo, aí tinha que subir e descer a serra todo dia, entendeu? Mas estou aqui, sobrevivi, não tem problema não. Firme e forte, a gente vai falar sobre isso. Eita, tem 3 perguntas aqui da Nanda Oliveira, eu leio já já, tem mais aqui também. Nossa, peraí, temos 1 hora de programa, mas a gente vai ficar mais um pouquinho, porque o programa é especial. Se eu terminar o programa agora, vou ser agredido aqui. Vamos lá, Laura Nunes falando, valeu companheira da enfermagem, tem o meu respeito e admiração. Obrigada, Laura. Valeu, Laura. Nanda, daqui a pouco eu faço as perguntas, viu? Outra pergunta aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta para fazer a linha temporal. Mariana, uma curiosidade, aí você trabalhou nesses municípios todos e da sua biografia, de repente você vai morar no Rio Grande do Norte, Baía Formosa, que é uma cidade maravilhosa, litorânea. Como é que foi esse processo? Por que Baía Formosa e por que vir morar no litoral potiguar, Mariana? Conta. Então, é assim, eu odeio frio, odeio, tenho pavor a frio. O meu sonho, todo mundo tem um sonho de consumo. Sim. O meu sonho de consumo era morar num lugar onde eu pudesse usar o menos roupa possível. Porque eu passei 18 anos de inverno que era de 40, 35 graus abaixo de zero. Era 7 meses de inverno. Então, ver aquela neve, tudo branco, odeio. Não me chamem.
Tá? Então, o meu sonho de consumo era morar num lugar que eu usasse menos roupa possível e que fosse calor o tempo todo, o dia inteiro, de noite e dia. E onde que é? Nordeste. Nordeste. Né? Então, quando eu, depois de terminar o trabalho com o pessoal do Ministério da Agricultura da Rússia, que foi durante 6, 7 anos que eu trabalhei com eles, eu tive a oportunidade de pensar e falar assim, estou fazendo 50 anos, já vivi a metade, pelo menos, ou um pouquinho mais da metade, não sei quanto tempo ainda me resta, mas esse restinho que me resta, eu quero viver do jeito que eu sonho. E aí eu e meus companheiros viemos, a princípio a gente foi para João Pessoa para conhecer. Conhecemos todas as cidades ali litorâneas da Paraíba. Não gostei de nenhuma. Nossa. Aí eu já tinha ouvido falar de Baía Formosa. Aí falei assim, vamos dar um pulo em Baía Formosa, vamos ver como é que é lá. E aí a gente chegou, a hora que eu vi aquela baía. Você já esteve lá? Eu gosto muito, muito. Eu falei assim, Ivan, é aqui. Me apaixonei assim à primeira vista. Aí encontramos um casal de amigos nossos que estavam em Baía Formosa. Eles mostraram a cidade pra gente. E aí conheci um casal de idosos que moram lá, que são amigos nossos hoje. E falei para eles, procurem uma casa que eu quero alugar a casa, que eu vou voltar para Santos, vou arrumar minha mudança e venho para cá. E isso foi em abril de 2013. E dia 25 de julho Então, 10 anos exatos. Estamos 25 de julho de 2013 eu estava chegando em Baía Formosa. Nossa. E agora, dia 25 de julho, vamos comemorar 10 anos que estamos em Baía Formosa. Nossa. E dali não sai. É muito bom. É muito bom. E como é que foi a Casa da Rússia lá? Como é que Não, foi a ideia, o conceito? Que assim, que quando eu vim para cá, eu estava trabalhando com tradução via internet, né? Então você pode trabalhar em qualquer lugar. Né? E também quando precisava de tradução presencial, a gente tem 3 aeroportos do lado. Né? João Pessoa, Natal e Recife. Então se me chamassem, eu tinha como me deslocar rapidamente. Então o Baía Formosa também acabou sendo estratégico, porque está bem no meio do caminho. Aí depois, eu e o Ivan, a gente precisava gerar renda. Né? Eu não era aposentada, hoje eu já sou. Mas a gente precisava se manter. Sim. Então, a casa que a gente tinha alugado era uma casa grande, com 3 quartos. Falei assim, vamos chamar o povo de Santos para vir conhecer onde a gente se enfiou. Aí a gente começou a arrumar a casa, arrumar os quartos, comprar as coisas. E o pessoal começou a vir. A princípio a gente não cobrava nada, porque a gente também estava fazendo um teste para ver se a gente ia se adaptar. Isso. E deu certo. E aí começou a vir a vir outro, aí a gente anunciou no Booking, no Airbnb. E começou e foi. E a Casa da Russa, escolhemos esse nome porque é justamente para intrigar mesmo a pessoa. O que é essa Casa da Russa no litoral sul, Potiguar? Que porra é essa? Né? Então a pessoa fica interessada e vai lá por curiosidade e através disso a gente conheceu muitas pessoas. A Nanda é uma delas. A Nanda? A Nanda ali. A Nanda também é o nome. Ela é uma das Nanda. minhas hóspedes constantes da Casa da Russa. Que maravilha, bem-vinda. Entendeu? E tem mais gente que falou que vinha também, que também frequentam a Casa da Russa sempre. Tarcísio, Zaías. Aí tem várias outras pessoas que a gente fez muita amizade, porque é muito bom receber as pessoas em casa. Mas está em funcionamento, Mariana? Não, por enquanto não. Mas vai reabrir aí? Não, nós vamos. A gente resolveu, eu e o Ivan, fazer um ano sabático. Porque durante esses 9 anos que a gente trabalhou com hospedagem,
a gente conseguiu guardar um dinheirinho que a gente conseguiu agora comprar um terreno e construir uma casa pequena, que é um quarto, sala e cozinha. E durante 9 anos a gente não conheceu os lugares que a gente quer conhecer. Que, né, a gente quer ir na Hollywood nordestina, que tem a festa do Bode Rei, a gente ainda não foi. A gente quer conhecer a Pedra da Boca, na Paraíba, que a gente ainda não foi. A gente quer conhecer outros lugares por aqui, que sempre que a gente planejava alguma coisa, aí tinha hóspede e não dava para ir. Então, já que a gente não vai construir, que a gente vai ficar parado agora, a gente vai aproveitar para visitar esses lugares e também guardar dinheiro para poder construir, senão sem dinheiro não dá, não vai. Não vai. Tem aqui, Nanda, você tem 3 perguntas, eu vou fazer uma de cada vez, tá certo? Uma das perguntas da Nanda Oliveira. Mariana, como alguém que viveu na antiga União Soviética, né, hoje Rússia e várias outras repúblicas, como você analisa as críticas a esse governo? Acho que ela quer saber aquelas críticas a qual governo? A União Soviética comunista, eu acredito que seja isso. Porque criticava-se muito, né? Criou-se uma narrativa. Sim. Como é que você via isso? Acho que a pergunta da Nanda é essa. Como é que você via isso, essa crítica à União Soviética comunista? Mas aí é que tá, comunismo nunca existiu em lugar nenhum, gente. Nem na União Soviética. Nem na União Soviética, nem na China, nem em Cuba. Isso é fantasia da extrema-direita. Claro, o comunismo não existe. Existia nem socialismo. Entendeu? Porque é um processo de construção. Sim. Então, e teve-se muitos percalços no meio disso tudo, sabe? Então, teve muitas melhorias. O pessoal não tinha inflação, não tinha desemprego, todo mundo era assistido na saúde, todo mundo estudava gratuitamente. Entendeu? Tinha coisas positivas, mas tinha, como em qualquer outro lugar, coisas negativas também. Isso é normal, é natural de acontecer, ainda mais um país que tem o tamanho de um continente inteiro, né? A União Soviética é um país enorme. O que se consome aqui na Europa, vamos dizer assim, lá até chegar lá perto do Japão, em Novosibirsk, é uma grande distância e lá é só frio também, a maioria da parte do ano é muito frio. Então, logisticamente, para você também desenvolver aquela parte, é complicado, sabe? Então, tem as coisas positivas e tem as suas coisas negativas, como em qualquer regime. Perfeito, tá certo. Tem umas 3 perguntas aqui que eu vou unir todas em uma só. Que é a minha, tá certo? Sua. Não, que é a minha coletiva. Tá. Eu tô percebendo que elas convergem para o mesmo lugar. Luiz Carlos Prestes morreu, se eu não me engano, em 1990. Isso. Foi um ano depois da eleição. Isso. Eu lembro da comoção que foi. Eu era jovem, eu fiz campanha para Lula, eu era fã. Eu morava no Rio na época, minha mãe é de Niterói, do Rio. Eu tinha amigos que participavam da chamada Brizolândia, que eram loucos por Brizola. Então eu lembro a comoção que foi. Eu queria saber você, como filha, como você sentiu a morte de Prestes, qual foi o impacto em você, por tudo isso que você já disse hoje, e na família, e como você, com a sua percepção, tanto quanto filha, como vendo a importância histórica dele. Olha, para mim foi muito impressionante, primeiro, porque o papai estava hospitalizado, com leucemia, e os médicos falaram que ele não ia passar do dia 5 de março. E 5 de março é meu dia de aniversário. E eu falei assim, pô, papai morrer no dia do meu aniversário vai ser uma merda, né? Porque não vai dar certo isso. E eu fiquei no hospital com ele do dia 6 para o dia 7. Que dia 7 de madrugada foi quando ele faleceu. Mas no dia 5, eu estava no hospital e eu fiquei com ele e ele foi, acho que, a única pessoa que me deu os parabéns. Ele já não estava falando muito, mas ele sabia que era eu que estava ali, que eu falei para ele que era eu.
E ele apertou minha mão e depois beijou minha mão. E isso eu senti que ele estava me desejando feliz aniversário. Sabe? Então, e logo depois, dia 7, ele faleceu. Sim. E eu vi o último suspiro dele. Entendeu? Então, foi triste, né? Perder um pai que eu só convivi com ele durante 10 anos. Foi muito, porque não convivi mais do que isso. Né? E aí depois toda a comoção, né? Foram 3 dias de velório lá na Assembleia. Na Assembleia. E aquela quantidade de gente, e era muito emocionante acompanhar todos, porque cada um tinha uma história para contar com meu pai. E era gente que vinha depositar flores, era gente que vinha recitar versos, era gente que ia lá para cantar, era gente que ia lá porque lembrou dele na infância, o pai contou que não sei o quê. E você escutar todos aqueles relatos, e você tá ali, sabe, você é a filha, fala assim, gente, eu sou um nada perante tudo isso, sabe? O legado do meu pai pertence a esse povo, ele não pertence a mim, não pertence à família, ele pertence ao Brasil. E é isso que é dessa maneira que a gente tem que tratar o legado do papai, sabe? Tanto as coisas que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, os documentos, as fotos, as medalhas, os diplomas, isso não pertence à família, isso pertence a um instituto, a uma universidade que vai guardar e o povo brasileiro, os estudantes, os pesquisadores, vão poder se debruçar e estudar e pesquisar todos esses documentos. Isso não é uma coisa para ficar guardada dentro de uma gaveta dentro de casa. Entendeu? E eu tô curiosíssimo em mostrar, ver o que tem aí. Bom, vamos lá. Aqui é um livro russo, que eu já estou vendo. Esse aqui em russo. É um livro que foi editado na Rússia, que é a biografia do meu pai em russo. Tá, então tem... Nossa. Ninguém vai conseguir ler aqui, né? Mas tudo bem, eu trouxe para mostrar para vocês. Você tem noção de russo? Tem, Aglio? Não. Aglio soltou umas palavras em russo aqui no começo. Eu fiquei meio impressionado. Esse álbum, esse aqui é uma relíquia. Nossa. Que eu até tenho que ver para quem que eu vou estar doando isso, porque esse álbum, na época que o papai foi candidato ao Senado, logo depois que ele saiu da prisão, em 45, o Partido Comunista Brasileiro fez para arrecadar fundos para a campanha dele. Então tem muita coisa interessante aqui, ó. Nossa. Tá difícil. Ajudar aqui. Aí tem... Isso é de 1945? Tá. Mariana, isso é um documento histórico. Aí aqui tem a trajetória, sobre falando da coluna, tem falando sobre a coluna, tem o verso do Neruda que ele escreveu para o Prestes, né? Aí tem aqui as histórias da coluna. Tá? Isso é um documento histórico, a trajetória da coluna. Da coluna Prestes. Foram 45 mil quilômetros? Não, 55 mil quilômetros a pé, percorrido pelo Brasil afora. Essa história é tão pouco contada, né, Mariana? O ano que vem vai fazer 100 anos. Ah, tá, peraí. Peraí. Tira daqui. Produção? É melhor. Tá? Então, depois, quem quiser dar uma folheada. Isso. Tá? Então tem várias coisas aqui. Isso aqui foi para arrecadar dinheiro para a campanha para o Senado. Que ele venceu. Ele foi eleito. Ele foi eleito senador. E até hoje ele é o senador do Brasil mais votado da história. Porque na época não era por estado. Na época o Brasil todo podia votar num determinado candidato. Então até hoje o meu pai teve a maior quantidade de votos da história. Posso olhar o livro? Pode. Curiosíssimo. Aí eu trouxe 2 livros aqui.
Essa foto é clássica, né? Essa dele sendo preso. É. Quando ele foi preso em 35. O livro, a biografia em russo. Esse livro aqui, sobre o Dia Internacional das Mulheres, Sim. foi minha sobrinha Ana Maria Ah, sim. e as filhas dela, a Helena e a Gabriela, que escreveram para levar a importância do 8 de março para as escolas. É um livro infantil, pode olhar, que conta o porquê se comemora o 8 de março. Muito bom. E é principalmente para levar para dentro das escolas. Muito bom. Esse livro aqui foram meus sobrinhos que escreveram. Minha valente avó. Que é sobre a avó deles, que é a minha mãe. Exatamente. Então, aqui são passagens que eles contam sobre as histórias que a minha mãe contava para eles. E é também um livro infantil para as crianças, para levar para as escolas histórias de uma comunista pernambucana e as aventuras que ela viveu e que ela contava para os seus netos. Muito bom. Polícia correndo atrás. A estante dela. É a estante dela. Ai, Mariana, fantástico isso. Fantástico, fantástico. Esse livro aqui é o livro que a minha mãe escreveu. Fala sobre os 40 anos de convivência dela com o meu pai. Aí no final tem várias fotos também. Documentos. Quem tiver interessado em adquirir esse livro, é só entrar em contato com a editora Anita Garibaldi, que eles têm e vendem pela internet. Não, na livraria não tem, só pela internet. Fantástico, Mariana. Tá? E aí eu trouxe 2 camisetas só para mostrar, infelizmente só tenho elas, são minhas. Tá? Esse aqui eu ganhei de um coletivo lá de Joinville, de Florianópolis, que eles têm o Centro de Estudos Luiz Carlos Prestes. Você já foi dizendo que era sua, eu ia pedir aqui, ao ouvir. Tá? Seria uma honra, uma alegria usar essa camisa. Patriota revolucionário comunista. Eles Que me linda. mandaram esse presente recentemente. Que linda. E esse aqui nós fizemos e todas nós usamos no dia do velório da minha mãe. Nossa. Lute como Maria Prestes. Que coisa linda. E é esse legado que eu carrego comigo. Que coisa linda, Mariana. Que linda camisa. Tá? Nossa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de todos. Eu estou emocionada, tá? Mas valeu muito a pena poder dividir um pouquinho das coisas com vocês. Tem muita mais história ainda. Tem muito. Por Pela mim frente. durava 3, 4 horas. Mas infelizmente a gente vai ter que agradecer a todo mundo aqui no Bardalos, tanta gente aqui, todo mundo que está aqui, obrigado. Agradecer a Cláudio Negrão e a Natália Chagas por terem viabilizado. Sem Natália e Cláudio Negrão não teria conseguido essa entrevista maravilhosa. Ana Prestes. Ana Prestes também, sua sobrinha, que ajudou a viabilizar. A todos eles, muito obrigado. Todo mundo que está aqui, Lucinete, Ivan aqui, família linda da Mariana, Danilo. A produção, Raquel Lucena, Ananda Carvalho, José Agro. Mariana, uma honra, uma alegria fazer essa entrevista com você. Muito obrigado de coração. Valeu. Até o próximo Conversa de Botequim.